Bom, senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo, sonhos, carreiras, trajetórias. Hoje temos um assunto muito interessante com o nosso convidado Ricardo Carreira. Muito obrigada por aceitar o convite. Que isso, eu que agradeço. Seja bem-vindo. Ele é CEO da empresa Bella Botanicals e vamos falar de diversas coisas, você fica ligado. Mas antes, não esquece. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal para esses assuntos e outros ter um engajamento, chegar a mais pessoas e, ó, dar aquela virada de chave. Let's bora? Isso aí. Bora, Ricardo, muito obrigada. Eu estou curiosíssima, eu estava conversando com ele aqui nos bastidores e eu vou deixar fluir o assunto porque você vai gostar, tenho certeza. Bom, primeiro eu quero que você se apresente. Conte aí um pouco da sua trajetória, da sua carreira, o que começou, como começou para você chegar nesse assunto. Pois é, né? Hoje a gente trabalha com o canabidiol. A gente importa, né, e fornece para as pessoas aqui no Brasil o canabidiol, que é a substância que vem da cannabis. Sim. Né? E o nosso trabalho começou aqui no Brasil em 2018. Mas quem iniciou esse trabalho foi a minha irmã nos Estados Unidos. Ela mora nos Estados Unidos já há 30 anos. Ah, legal. E ela trouxe, né, para o Brasil essa alternativa de tratamento, que a gente chama. Né? Sim. E depois de muita pesquisa, porque a cannabis ela passou muito tempo sendo uma planta excluída, né? Era uma coisa realmente assim que tem um estigma em cima dela. Uhum, verdade. Mas há muitos anos, lá uns quase 15 anos atrás, em Israel, um pesquisador, o Dr. Meshulam, Rafael Meshulam, ele falou, poxa, por que não se desenvolveu, por que não fizeram mais estudos em cima dessa planta? Né? Porque o pessoal sabe que ela tem um efeito psicoativo, né? Ela tem um efeito alucinógeno, que é uma substância que é o THC, Sim. né? que proporciona isso. E tem o CBD. Ele conseguiu isolar essas moléculas e começou a fazer um estudo a respeito da função de cada uma no nosso corpo. Uhum. O nosso corpo ele tem um sistema que chama sistema endocannabinoide, tá? Sim. Que é aí onde atuam, né, essas moléculas. Né? A gente tem os receptores ali e elas vão atuar de uma maneira para um receptor e de outra maneira para o outro receptor. Cada uma dessas substâncias tem o seu receptor, Sim. né, no nosso corpo. E aí, agora... pode continuar, desculpa. Então, aí, através dessas pesquisas, ele descobriu quais são os efeitos terapêuticos de um e de outro. Ai, que maravilha. Aí começou uma pesquisa mundial a respeito disso. Começaram a questionar realmente se a cannabis ela seria mantida ainda dentro de uma lista de plantas que são consideradas drogas, ou sairia dessa lista para realmente começar uma pesquisa, porque tem todo um protocolo, tem mudanças de leis e um monte de coisa para você poder fazer pesquisa em cima disso. Né? Uhum. E de lá para cá mudou bastante coisa, ainda bem. Então, hoje muitas empresas já estão nesse negócio mesmo de cabeça e investindo muito em cima de pesquisa. Né? Sim. E a gente trouxe aqui para o Brasil isso agora. E uma coisa que eu achei interessante que você falou nos bastidores é que ela vai crescendo junto, a pesquisa, né? Junto com os Isso. resultados. Conta um pouquinho dessa... O que acontece hoje com as pesquisas em relação ao canabidiol? Normalmente, uma substância, né, ela é pesquisada, sei lá, 5, 6, 10 anos antes de ser lançada no mercado. Sim. Né, pelas indústrias farmacêuticas. No caso do CBD e o THC, isso está acontecendo ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo em que ele está sendo comercializado, o estudo vem acontecendo. Sim. Né? Porque as pessoas estão utilizando, estão tendo resultados, e isso está criando um rol de conhecimento e está aumentando, né, as evidências em relação à utilização. Então, essa é uma diferença em relação aos outros tipos de medicamento, né, basicamente. E faz sentido. E também aquela questão que nós falamos. Vem o resultado, vem a confiança e também vem a propagação, né? Tipo, olha, comigo deu certo. Exato. Essa questão dos médicos também, vamos falar essa parte um pouquinho também da coisa do médico receitar. O médico, quando a gente começou, o nosso maior trabalho foi educação.
levar o conhecimento para o médico. Né? Falar, olha, é seguro, existem pesquisas, né? E é interessante você ter dentro do seu arsenal de terapias, você ter alguma coisa nova também, né? Sim. Porque a gente tem remédios aí que já estão sendo utilizados há 20, 30 anos no mercado e às vezes a pessoa fica viciada naquele remédio e não consegue sair daquilo. Sim. Então, o CBD e o THC, muitas vezes ele entra dentro de um tratamento de redução de danos, de desmame de algumas outras coisas também. Sim. Né? Para você tirar daquela pessoa, e muitas vezes remédios que já não estão fazendo mais efeito. Né? A pessoa entra entra mais na questão de eu preciso ter, porque eu estou me sentindo segura, que eu estou aqui com o meu calmante, não sei o quê. E na realidade é mais tipo um amuleto, né? Eu tô o psicológico, aqui, o psicológico, né? Para ela poder se sentir melhor. Que na realidade nem é isso, né? Às vezes ela está sofrendo já de sequela, de efeitos colaterais que nem ela mesma está percebendo, né? Exatamente, que foi outro ponto que nós tocamos aqui, que é a questão da utilização de vários remédios para várias coisas. Então, é remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para treinar. Você entra num método robô, que eu falo praticamente é um robô. Se tirar aquele comprimido ali, acabou, o robô desliga, né? E a aceitação dos médicos foi fácil, essa educação? Não, no início não. É lógico, né? Tem as exceções, os médicos que estão em contato com as novidades que estão saindo lá fora, o pessoal, né? Tem um pessoal mais na vanguarda, assim, na área médica. Mas a maioria deles são conservadores, eles não aceitam algo que já não esteja, vamos supor, há muito tempo, será que está dando certo? Eu vou esperar, deixa mais uns 10 anos para ver se não dá nada, aí eu indico. Sim, até para poder saber o efeito, né? Tipo, vamos ver se o resultado realmente é esse de agora. Exato. Talvez por essa questão de ser o estudo junto com o resultado, da utilização junto com o resultado. Eu acredito que sim, mas eu acho que é mais falta de ir atrás da informação. Sim. Né? Sim. Eu acho que qualquer profissional, ele não pode parar no tempo, ele tem que sair atrás, buscar as novidades, porque vai ser bom para ele. Sim. Né? Porque ele tem que estar ali sempre, né? Com as novidades. Ele tem que se atualizar. Não adianta, né? Qualquer profissional, acabei minha faculdade, eu vou fazer isso e vou ficar aqui. Não, o conhecimento ele é dinâmico, você tem que acompanhar. Então, eu acho que em qualquer área tem aqueles que não querem, que ficam acomodados, falar, não, eu vou fazer isso e tá tudo bem, não quero mais nada, assim tá bom para mim. Tenho essa planilha aqui, mantenho aqui, vai até a linha 100, não vou colocar 100 Exatamente. Tem um manual ali e tal, ele fica dentro dos protocolos, seguro, né? Falar, eu estou fazendo meu protocolo médico, acabou. E outra coisa, né? O dia que inventaram esse negócio de protocolo médico, tirou, eu acho que a vontade do médico de ser cientista, né? Aquele médico que fala, não, eu quero avançar mais um pouco, eu quero explorar isso um pouco mais. O protocolo, eu acho que limitou muito essa vontade, porque o médico fala, se eu cair num erro médico, eu estou lascado, né? Então, sair do protocolo, corro risco. Então, eu vou ficar no meu protocolo porque eu estou na minha zona de conforto. Mas as descobertas são feitas meio que você tem que ultrapassar limites, muitas vezes, né? Não, com certeza. A descoberta, principalmente de medicamento, coisas da saúde, coisas da beleza também. Tudo, né? Tudo você tem que sair do quadrado ali para poder ver o que... Ainda mais nosso país riquíssimo, né? Uma floresta ali maravilhosa para desbravar. Com certeza. Né? Com certeza. Tem que ter essa... Não, o que deve ter de produtos ativos, né? Na natureza ainda que ainda não foi pesquisado, não foi descoberto, com certeza. Muitos. Né? Muitos. E eu vi aqui que você é o pioneiro nessa questão do CBD. Como que começou essa parte de, tipo, aprovação, que eu vi que questão de legislação? Sim. Conta um pouco, porque eu acredito que você aí esteja curioso para saber por que o Ricardo fez isso? Então, no início, né, como teve uma procura muito grande de familiares, a Anvisa, ela criou uma categoria que são produtos à base de cannabis, da cannabis. Né?
Então, antes a gente tinha os fármacos, fitofármacos, e ela criou uma outra categoria. E Uhum. criou uma regulamentação para isso. A partir daí, as pessoas começaram a importar. Só que Sim. eles não tinham referência. Poxa, a gente vai importar da onde? A gente vai... Com quem que a gente vai importar? Sim. Porque os produtos são todos de fora, né? Aqui no Brasil não tinha. Sim. Então, a gente veio facilitar isso aqui no Brasil. Falou, olha, nós temos a empresa nos Estados Unidos e a gente montou o escritório, né? Minha irmã, ela falou, vamos montar um escritório no Brasil para a gente facilitar o acesso do CBD para as pessoas. Entendi. Então, a empresa nasceu assim, Aham. né? E o nosso modal, né, é só importação. A gente importa Uhum. receita a receita. Vamos supor, a pessoa tem ela passa pelo médico, ela pega uma receita, Uhum. ela entra com um pedido de importação lá no site da Anvisa, né? Sim. No GovBR e tal. E é simples, hoje em dia é muito simples. Você entrou, espera uns dias, você tem a liberação e você pode trazer o medicamento. Né? Então a gente facilita esse trâmite para as pessoas. Né? A gente põe em contato o médico, o paciente e depois faz essa ponte para a pessoa poder trazer o medicamento. Ai, maravilha. Só que hoje no Brasil você já acha na farmácia. Tá? Você tem empresas aqui no Brasil que já vendem, né, em farmácia. Né? E aí precisa de receita também. Precisa de receita também. É uma receita que fica presa na farmácia, mas você não tem aquele processo de importação, aquela coisa toda. Né? É mais simples. E eu vi também no Instagram PET. Sim, a gente está começando com o PET, Oh. que é uma... Inclusive agora, acho que foi uma questão de poucos dias, fizeram a liberação para os veterinários poderem receitar também agora, né? Então o mercado agora vai ser suprido de CBD para os pets também, né? A gente já faz isso, mas agora sim, com essa nova regulamentação, a coisa vai ficar mais intensa, acredito. E vai ter mais interesse de outras empresas também. Ai, que legal. Isso já tem veterinários, as coisas que já procuraram já tem vocês? Veterinário, já. Não, tem veterinário que já tem curso de cannabis lá, Olha, foi fazer que legal. fora. Sim, da mesma forma na medicina humana, tem na medicina, né, na veterinária, os médicos que estão aí na ponta das novidades, estão trazendo. Ai, gente, eu achei super interessante. Já vi o cachorrinho lá, falei, ai, que fofo, vou perguntar. E funciona muito bem. É engraçado que nos animais a resposta é muito rápida. Olha. Muito mais rápida do que na gente. E será que tem alguma coisa efeito alimentação ou é da coisa do animal? Que você falou nos bastidores, a questão do mamífero, né? Eu acho que, sei lá, o animal, né, que ficou mais tempo na natureza, ele tem esse sistema aí do canabinoide, eu acho que mais apurado, né? Tá mais desenvolvido do que a gente. Que entra naquela parte que você falou do receptor. Exatamente. Olha. Gente, nossa, eu fiquei assim, e eu tô aqui igual você aí, que está curioso. Eu tô vendada, porque realmente eu tô muito curiosa. Essa questão porque tem a gente falou, né, a questão da polêmica, mas é uma polêmica no sentido zero. Se você vê ali o resultado... Tem uma questão histórica isso em relação à cannabis, né? Porque a cannabis ela ficou proscrita por uma questão econômica. Sim. Nos Estados Unidos, antes deles plantarem o algodão, existia uma plantação era muito comum plantação de cânhamo, né? Cânhamo e cannabis, que são plantas parecidas. E ela tem uma propriedade fibrosa, assim, que ela é de altíssima qualidade, né? A fibra dela, para tecido, para você usar na indústria. Só que os Estados Unidos criou o monopólio do algodão, existia todo um interesse por trás disso. Então ele teve que tirar isso da frente de alguma forma, do caminho, para a gente poder colocar a monocultura do algodão. Sim. Né? Porque era muito simples você ter o cânhamo e o cannabis, era uma coisa muito rústica, você jogava lá e dava certo. Só que o algodão eles venderem a ideia do algodão junto com o mecanismo, com o maquinário, todo um sistema industrial junto. Veio um pacote, né? Sim. Então eles tiveram que tirar, falando, não pode ter cânhamo aqui no cannabis, porque senão vai concorrer com a gente, né? Entendi. Diretamente. Então eles falaram, como é que a gente vai fazer para o cânhamo realmente sumir? Vamos falar que é uma droga proibida, que isso traz um problema social para a gente tem que tirar isso daqui da nossa sociedade para colocar o algodão.
que é uma Olha, plantinha interessante. bonitinha, branquinha, fofinha, aquela coisa toda, né? Sim. Então, eles falaram, não, a gente tem que pôr uma coisa mais legal aqui pra gente, né? Então, eles criaram, né, várias situações em que proibia o cultivo, Sim. proibia o porte, baseado em coisas assim que não eram reais. Eles associavam o mau comportamento das pessoas, coisas assim de violência. Ah, não, aquele pessoal lá fuma o cânhamo, o cannabis, não sei o quê. Então eles criaram um estigma em cima disso. Sim. E a sociedade não questionou, então tudo bem, né? Aceitou. Aceitou e ficou assim. Foi justamente o Mechula, né, o Rafael lá, que falou, poxa, por que o pessoal explora tantas outras... O ópio, né? Pô, como é que o Sim, pessoal... sim, Nossa, verdade. o ópio, na nossa história, né? Ele foi, assim, o causador de guerras, né? Na Ásia, Verdade. né? A Inglaterra era a que... Não vou falar traficava ópio, mas, assim, a Inglaterra, ela, Tinha ela criou um um comércio. comércio muito forte em cima do ópio, né? Nossa, verdade. Então, aí você para pensar e fala, poxa, né? Qual é o problema da cannabis? Aí eles começaram a pesquisar, né? Esse pesquisador aí, israelense. Aí foi o boom, né? Porque daí muitas pessoas pararam e repensaram, é verdade, né? A gente tem que repensar e mudar. Só que tudo que é novo, né, encontra resistência, É verdade. né? E quando você fala isso, que vai concorrer com uma indústria no mundial, que é a indústria farmacêutica, você está criando algo ali que vai deixar essas empresas desconfortáveis, né? Uhum. Mas eu vejo uma mudança geral no mundo, né? As pessoas estão questionando mais essa coisa de qualidade de vida. Existe uma busca por uma vida mais simples hoje. Eu sinto isso, que as pessoas estão dando um passo atrás hoje em relação a muitas coisas. E é lógico a questão da saúde, né? O estilo de vida também. Elas estão repensando. Verdade. Nossa, você tocou num ponto interessantíssimo. A questão dessa parte do ópio, né? Né? Hashtag fato. E a questão da busca pelo mais saudável, né? Pelo Isso. mais... menos agressivo, vamos colocar assim, né? Exato. Menos agressivo. Exato. Até porque mudou o bom que ela já está nessa questão de evolução junto com o resultado, mas Né? assim, o nosso corpo mudou, nossa rotina mudou. Então, se tem uma coisa muito mais saudável, muito menos agressiva e talvez menos industrializada, vamos colocar assim, traz um resultado melhor. E aí a briga farmacêutica entra em diversos pontos, porque. Total, né? Total. A gente viu há pouco tempo, né, a questão da pandemia, a corrida que foi, né, para vacina, uma vacina que saiu assim a toque de caixa, que Uhum. hoje em dia as pessoas estão questionando, né, tipo, se teve sequela ou não, né? É, Existe uma polêmica assim, tem um grupo de pessoas que falam, não, isso foi feito de uma maneira muito rápida, não teve estudo suficiente e existem grupos que estão se organizando para uhum. recorrer de sequelas que ficaram disso. Aí você fala, pô, e se não tivesse a vacina, seria pior? Quer dizer, são discussões que vão gerar ainda muito material Sim. e talvez daqui, sei lá, uns 50 anos a gente consiga ter o resultado de tudo isso que foi pandemia, É. né? As decisões que foram tomadas no momento realmente de urgência, É. né? Eu acho que realmente foi muito difícil, acho que para todos os líderes no mundo inteiro tomar decisões de o que fazer, né? Uma Porque responsabilidade muito é uma grande. responsabilidade muito grande. Eu não queria estar na pele deles, Nem eu. Nem entendeu? eu. Né? E a classe médica também, científica, ela foi exigida ao máximo nesse período. Então, Sim. assim, eu acho que foi um período de guerra, né? E em período de guerra você tem que tomar decisões, às vezes, que você fala, vai porque é a única coisa que a gente tem e vamos ter que fazer isso, né? Sim. Então, isso deu um choque na sociedade e eu acredito que ela falou, poxa, eu quero uma vida mais tranquila, eu quero sair dessa loucura, eu não Sim. quero mais ficar nos grandes centros, assim. Tem gente que não parou de usar máscara e ficou com aquilo na cabeça, com aquilo impactado, Uhum. né? Sim. E gente que saiu das cidades, foi para o campo, buscar uma vida mais tranquila,
Então, isso foi um choque, né? Onde as pessoas falaram, poxa, vamos repensar um pouco. E as doenças mentais também apareceram assim, teve um boom muito, muito alto, né? De doenças ligadas a essa questão comportamental, Sim. muito grande. As síndromes, né? Pânico e burnout. A gente antigamente não ouvia falar tanto de burnout, Uhum. né? E agora é normal você ver as pessoas entrando em crise, né? Interrompendo, né? O seu dia a dia do nada. Falar, poxa vida, não consigo não consigo desenvolver, não consigo focar, não consigo fazer mais nada, né? Porque ainda são sequelas do momento que a gente viveu, né? Que é recente, É né? recente, a gente parar para pensar, é recente. É bem recente. Não, e o ponto que você tocou das decisões dos grandes líderes médicos, eles sentiram a pressão ali Sim. na veia mesmo, porque assim, de qualquer forma, as pessoas iam morrer, É, né? Não tinha muito, não, vamos parar para estudar. Não, não tinha condições. tinha. Teve que ser dessa forma, Teve que ter uma infelizmente. resposta rápida, É. né? E voltando, né, um pouco ao assunto, né? Aham. Isso criou, assim, um holofote muito grande para as farmacêuticas. E elas ganharam bilhões, bilhões em cima disso, Sim. né? Então, a gente, não sei, há uns anos atrás a gente não ouvia falar tanto de pesquisa, indústria farmacêutica. Na pandemia, pum, você começou a ouvir nome de todas as empresas reunidas lá da Verdade. China, da Índia, da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, todo mundo desenvolvendo a vacina. Quer dizer, foi injetado bilhões de dinheiro, né, nesse processo. E a cannabis estava ali já, nascendo no meio dessa bagunça toda. Esse processo da cannabis ela já vinha acontecendo. Sim. Então, muitas pessoas começaram a utilizar, né, o canabidiol pós-pandemia também. Ai, que legal. Teve assim, um crescimento muito grande pós-pandemia também. Resquício de coisas da pandemia, tipo. Resquícios de coisas da pandemia. Né? Atenuar, né, sequelas da Aham. Covid. Muita coisa, muita Caramba. coisa. Gente, não, e assim, sequelas, tem a coisa, né, da vacina, quem tomou, quem não tomou, se, a gente fala que eu brinco com as pessoas próximas de mim, eu tive Covid, por isso que eu tô esquecida. E assim, eu sempre tive uma mente muito fervorosa, assim, de lembranças e tal, e às vezes eu esqueço do nada, aí a pessoa fala, Covid, foi depois do Covid. E tem muita gente que ficou, essa questão psicológica abalou. Quem não tinha o problema criou-se, de Isso. repente num nível mais razoável, e Uhum. quem tinha evoluiu assim drasticamente. Essa coisa que você falou do burnout, as pessoas antigamente falavam, tá estressado. Tá estressado, Tá estressado, precisa de férias, né? Só que hoje chegou no nível das pessoas simplesmente terem crises, apagarem, de não lembrar o nome, não saber onde está. Uma coisa muito mais drástica, porque antigamente a gente falava, tá estressado, pegava ali uma semana de férias, dava aquela tranquilizada É. na cabeça, voltava. E agora não, dependendo do caso, você precisa de um tratamento, remédio e tal. Essa questão também ajudou, o CBD também ajuda essa questão Ajuda, com ajuda, esse sim, sim, pessoal. ajuda. Ajuda na questão comportamental. Muitas pessoas ficaram com sequelas a nível do burnout em Aham, vários níveis, né? Assim, pré-burnout, burnout, after burnout, né? exato. Você Que é tem o surtão, né? você tem essa situação. E a terapia com o canabidiol, ela faz você ficar mais centrada, Sim. né? Traz você para um momento, para você baixar um pouco essa bola, diminuir um pouco esse ritmo, né? Melhora o seu sistema imunológico para doenças que possam aparecer quando você está realmente descuidado, quando você não se alimenta, você não cuida da saúde e você está nesse processo, né, de tentar se centrar. Sim. Então, isso muita gente começou a utilizar, que nem eu falei, o canabidiol pós-pandemia. Muito, muito. E vai trazer isso um resultado logo menos de tipo, para essas pessoas que começaram pós-pandemia, de um resultado de
evolução mesmo, porque todo mundo tem algum sintoma de alguma coisa, que nem o que a gente Sim. falou nos bastidores. Ou tá ansioso, ou tem TDAH. Ai, a gente falou da questão. Vamos voltar àquele assunto do bastidor, que a gente falou da questão das doenças. Que a gente falou de autismo, tem aquele caso de epilepsia. Autismo, epilepsia, Alzheimer, né? Vários tipos de síndrome, né? Sim. Autismo você tem um espectro, né? Muito grande. Exato. Né? Então você tem que ter um acompanhamento, um terapeuta, um médico que vai indicar qual nível, né? Qual dosagem, qual é a quantidade que aquele paciente vai tomar. Né? Vamos pensar no caso do idoso, né? Alzheimer, né? As pessoas têm já uma debilidade, né? No sistema nervoso. Muitas vezes as pessoas, questão de coordenação, tremor essencial, muitas vezes. Sim. Então, a pessoa, ela, com a terapia do canabidiol, junto com o THC, né? Com uma quantidade que é indicada pelo médico, a pessoa, ela reconecta de novo todo o corpo e começa a ter mais equilíbrio, começa, né, ter de novo como é que fala? A pessoa começa a ter um movimento mais, um movimento fino, né? Coordenação fina das coisas e tal. Isso a pessoa vai recuperando. É a memória, né? Também. Tem muitos casos das pessoas irem recuperando. Não terem mais aqueles apagões assim constantes. E pensa, o resultado ali trazendo para essas pessoas de voltar a viver o resto dali que falta, né? Qualidade de vida, né? Você dá qualidade de vida. Então, uma coisa importante, o canabidiol em si não é a cura de todos os males. Não. Ele faz parte de um conjunto de terapias, né? Mas ele é uma substância que você não tem efeito colateral. Isso é importante. Boa. Então, a dosagem, você pode variar bastante a dosagem para você ver os resultados, né? Normalmente se começa com uma dose pequena e vai aumentando até chegar naquele objetivo que você quer. Né? E isso não tem assim um parâmetro. Depende de cada doença, de cada síndrome, de cada situação. O médico é que vai determinar, olha, a gente começa com uma gota por semana que vem você pode tomar 2, ou muitas vezes o médico não, você já começa com 10 gotas, depois a gente passa para 15 gotas, né? Então isso vai depender do resultado que o paciente vai tendo, né? E de acordo com a doença, né? Ou síndrome. E tem muito, você escuta algum feedback do tipo assim, nossa, passei para minha filha, passei para você, daqui a pouco tá a família inteira, ou tipo... Muitos, né? Eu imaginei isso. Muitos. Né? O caminho é esse, o caminho assim, você quer fazer uma terapia com canabidiol, você vai para um médico, que seja um médico prescritor, conversa com ele, né? O que você tem, faz os exames que né, ele vai pedir, aí vocês vão chegar numa terapia, né? Que com certeza vai ter uma dose, uma concentração que vai suprir a necessidade dessa pessoa. Ai, gente, eu tô encantada aqui. Não, é porque eu fico pensando na questão de saúde mesmo, de evolução. Não. É uma evolução, né? A gente sai dessa coisa industrializada, farmacêutica. A gente brincou aqui a coisa do chazinho, mas faz todo um sentido, tem toda uma história aí atrás dessa naturalidade dos produtos. Verdade. Né? A qualidade, porque se nós hoje estamos dessa forma, é porque a gente entrou num modo robô, que é o que eu falei, e agora a gente tem que ou freia e volta ali, né? Como se fala, reprograma. Dá um passinho atrás. Ou senão vai começar a bater robô com robô aqui, vai virar um caos. E aí vem um negócio, né? O CBD, para poder trazer uma naturalidade, uma tranquilidade num processo que todo mundo já está ali estressado com reflexo de, sei lá, pandemia, alguma coisa do tipo. É fantástico isso. E, Ricardo, me explica um pouco essa questão da diferença entre os óleos. Tem alguma diferença? Tem a questão para pet, para humano? Então, o começo da extração, né, do uso do canabidiol foi com o artesanal, onde a pessoa planta, né, depois vai lá, pega a planta, ela processa ela espreme, depois ela dissolve, ela aquece, para tirar todas as propriedades da planta. Isso é o que a gente chama de artesanal, né? Básico.
E depois tem o que a indústria faz, que são... eles fazem clones das plantas e fazem um cultivo muito grande indoor, né? Sim. Estufas gigantes, assim, eles fazem um plantio. Onde essa planta ela já vai ter as características finais do óleo. Como ela é um clone, então eles já sabem quanto de CBD e quanto de THC aquela planta produz. Porque tem várias espécies. Sim. Né? Comercialmente existem várias espécies aí que são utilizadas. Outras foram melhoradas para ter mais CBD e menos THC. Outras têm mais THC do que CBD. Então isso vai da indústria, né? Do fabricante escolhe, olha, eu quero esse tipo de planta que para mim eu quero um óleo com essa característica. Sim. Então eles produzem em grande escala e vão ter um óleo que ele vai ser homogêneo porque tirou das plantas que são clones, né? Esse é o segundo. E o terceiro, que é o nosso óleo, a gente trabalha com molécula isolada. A gente pega a planta, né? Separa CBD, THC do resto dos outros componentes que tem. Quando a gente espreme a planta, vamos supor, a seiva, a gente fala que aquele é um óleo full spectrum, que ele está com todas as características, todas as substâncias ali. Sim. Tá? Você, vamos para ficar mais simples, você espremeu e você tem aquele líquido, aquele óleo que saiu da planta, bruto. Sim. Bruto. Aí você processa aquilo para separar as moléculas que estão lá. Então a gente separa CBD de um lado, THC do outro e o restante dos outros componentes. Certo. E a gente recoloca isso num outro, a gente usa o azeite ou MCT. MCT é um óleo de coco extra puro. Então a gente refaz esse óleo só com os componentes que a gente quer, que é o CBD e o THC. Então a gente coloca a quantidade que a gente quer de CBD junto com a quantidade de THC. Ou só isolado de CBD. Certo. Então a gente fala que esse é o terceiro tipo de óleo que tem no mercado hoje. Sim. Você tem um que vem direto da planta e você tem esse que é refeito, que usa mais um outro óleo ou outros óleos, né? Para você levar, no caso, a molécula, o CBD e THC. E esse que você faz só o CBD, ele é feito manipulado para cada pessoa, tem uma quantidade X? Então, cada fabricante ele tem uma linha já, né? Vamos supor, hoje está quase que padrão os frascos de 30 ml. Certo. No mundo inteiro. Quando a gente começou a trabalhar, tinha frasco de 100, Caramba. 60. Né? Caramba. Hoje em dia, a indústria padronizou tudo basicamente em 30 ml. Então, você tem lá uma concentração, muitas vezes, de 1.000 miligramas, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 miligramas, 10.000 miligramas. Depende do fabricante, né? Que vai estar concentrado ali no frasco. Então, cada fabricante tem uma linha. Certo. Né? Tem, sei lá, tem fabricante que tem um óleo só, tem fabricante que tem 10 tipos de óleos, né? Então varia muito. Hoje você tem uma gama de concentrações ali e alguns fabricantes já até indicam, olha, ansiedade, insônia é esse, não sei o que, resfriado, não sei o que, aquele. Entendeu? Esse eu preciso. Então, geralmente as empresas americanas têm isso mais, assim, tem esse leque de opções. Né? E no Brasil, quantos fabricantes tem que vem importado, né, que você falou? Vem mais importado. ou menos, média, tem bastante já? Como importado? Que tá Nossa, importado já tem uma lista gigante aí de empresas, muito grande, assim. Sei lá, eu acho que já deve ter beirando uns 400. Caramba! Tá. Mas no Brasil a gente tem uma meia dúzia, né? Aqui no Brasil, sim. Isso, né? aqui no Brasil. sim. Que estão registrados aqui no Brasil. Tá. Você tem, sim. Que você acha em farmácia e em alguns lugares, né? Você tem. Olha. Só que a produção no Brasil, na realidade, é assim. Não se pode plantar no Brasil. Isso. Eles trazem a matéria-prima e fazem aqui, né? Sim. Uma farmacêutica faz isso, né? Traz matéria-prima de fora e faz o medicamento aqui. Porque não foi autorizado o plantio. Existe um plantio a nível de pesquisa. Você tem que entrar com um pedido, um protocolo, que tem que estar junto com uma fundação, uma universidade, para você poder fazer esse tipo de pesquisa. É um plantio para estudos. Exatamente, isso pode, né? Mas não, economicamente não tem ninguém que está plantando para poder produzir, a não ser associações. Existem associações que elas têm autorização para isso. Né? Tem duas associações fortes aqui no Brasil, que elas têm autorização, né? Elas trabalham com liminar, elas ganharam uma liminar para poder plantar
produzir e fornecer para as famílias que são associadas. Ai, que legal. Essa parte jurídica, vocês também têm um acompanhamento ali da Bela? Como que funciona essa... A parte jurídica você está sempre acompanhando as novas resoluções que aparecem, né? Sim. Que a Anvisa, é basicamente acompanhar as resoluções da Anvisa. Sim. Né? Hoje em dia a gente tem 2 portarias, né? Uma portaria que coordena como você vai trazer o importado e a outra de você ter o produto registrado aqui. Né? Para você ter o produto registrado aqui, vamos supor, você quer abrir uma empresa aqui no Brasil na área de cannabis. Eu ia te perguntar isso mesmo, trazer então, de uma forma legal. Então, você vai ter que levar para a Anvisa qual é o produto que você quer vender aqui. Sim. Então, aí você vai ter que juntar toda a documentação, abrir, você vai ter o aval da Anvisa, vamos supor, eles vão ter que fazer uma vistoria, onde você vai ter fábrica. Aí segue todo o protocolo normal de você abrir uma indústria farmacêutica. Sim. Né? E não importa o tamanho, o porte, né? Mas você segue os mesmos moldes ali. E você me falou a questão da dosagem, o óleo ali para o PET, para o humano é a mesma coisa, muda a questão de... Então, para o PET, a gente, né, a Bela Botânicos, ela está desenvolvendo uma linha PET, mas assim, são doses menores do que aquela utilizada no ser humano. Sim. Né? No ser humano a gente tem dosagem de 1.000, 3.000, 6.000, né, para miligramas, né? E para o PET a gente começa com 150 miligramas, 300 miligramas, 600 miligramas, frasquinhos de 10 ml e de 30 ml também. Então, você tem uma dosagem menor para o PET. Né? A gente usa uma dosagem menor. Eu fiquei pensando porque tem remédios que a gente acaba utilizando junto, né? Humano e PET. Não, pode dar, o que serve também. Mas é por isso que eu fiquei curiosa, porque eu falei assim, deve ter alguma diferença. E, bom, você falou dessa questão da parte legal de trazer. E agora, quais são os desafios desse mercado? Olha, o desafio hoje em dia é continuar educando as pessoas. Boa. Né? O desafio de educar, de trazer, de conscientizar e oferecer uma alternativa para as pessoas. Né? Não existe mais um desafio técnico assim, de se a planta funciona ou não, como é que a gente vai produzir. A gente já chegou no nível de produção muito bom, a nível internacional, farmacêutico, porque lá nos Estados Unidos também você não pode produzir se você não estiver dentro das normas sanitárias e fiscalização disso, daquilo, não sei o que. Isso é normal. Né? A qualidade hoje, quando você pega de um laboratório certificado, né, ela está muito, muito boa. Né? Sim. A questão hoje é abrir mercado, né? Abrir mercado e continuar no mercado hoje é um desafio. Muitas empresas apareceram e sumiram também, porque vieram porque o pessoal achou que era a corrida do ouro, né? Vamos atrás, porque agora vai abrir o mercado disso, não sei o quê. E a resistência está no próprio consumidor. Mas eu não acho que é uma questão mais legal, assim. Não existe, né? Eu acho que as coisas já estão indo de uma maneira, né, interessante. As pessoas hoje têm opção de escolha de onde elas querem comprar. Sim. A opção de fazer aqui no Brasil, entendeu? A gente nunca pensou em fazer aqui no Brasil, né? Porque a gente, fazendo as contas, a gente falou assim, eu acho que não compensa o investimento nesse sentido. Entendi. Né? Pro nosso objetivo, não. Para outras empresas faz sentido. E tanto é que tem várias empresas que fizeram, né? Estão registrando o produto aqui e estão vendendo. Existe uma expectativa também do governo, em breve, começar a fornecer via SUS. Eu estava no Então, as empresas estão aí na expectativa de começar as licitações de verdade e tal. Mas o consumo precisa melhorar para as pessoas poderem, para haver essa licitação. Sim. Então, assim, é que nem eu falei, né? As coisas estão caminhando junto. Eu acredito que em breve, né, mais pessoas consumindo o canabidiol, o governo vai falar, bom, acho que agora vale a pena, então, a gente colocar no SUS. Porque não adianta você pegar algo, deixar lá na prateleira e vai perder validade, ninguém vai consumir. Exatamente. É um custo alto. Tá? Um custo alto hoje. Mas ainda é um custo mais em conta do que o remédio? Ou tem uma diferença pouca? Nossa, depende.
Então, vai de como você reage ao CBD. Tem gente que, nem eu falei, tem gente que não reage ao canabidiol. É verdade, você falou isso no né? bastidor. Legal, vamos falar sobre isso. Pessoas que têm problema de gástrico, pessoas que têm problema de absorção de alimento e tal, tem uma certa dificuldade. Né? Então, muitas vezes, a pessoa ela precisa tratar um problema que ela tem no estômago para depois usar o canabidiol ou qualquer outro remédio. Né? Muitas vezes as pessoas estão tomando medicamento e não está fazendo efeito, mas o problema está na absorção. Por que ela não está absorvendo aquilo? Qual é o canal de absorção? Então ela está com um problema gastrointestinal, alguma coisa que não está ajudando ela a absorver aquilo. Isso não vai acontecer só com CBD, com canabidiol, vai acontecer com tudo. Com vitamina, com qualquer outra coisa que você for, que você estiver consumindo. Né? Suplementação, hoje em dia o pessoal está tomando muita suplementação. Fala, por que não dá resultado? Precisa ver se aquela suplementação você está absorvendo ou não. Precisa ver se o seu metabolismo, né, ele está apto para receber aquilo. Verdade. Então, a gente... essa coisa da automedicação também vem a calhar porque fala, eu vou tomar isso, mas assim, você não sabe se aquele remédio realmente vai fazer bem para você ou não. Né? Então, assim, o canabidiol, eu já falei, ele não é o grau, não é o santo grau, não é ele que vai trazer o resultado. Começa na pessoa. Né? Começa na pessoa. Se a pessoa tiver com um problema de absorção, não vai fazer efeito. Né? Como você falou que até o outro também não faria, né? Qualquer coisa. Até alimentos, a gente tem questões... Alimentos, exato. Tem pessoas que eu faço a dieta correta, não sei o quê. Gente, calma, então não é o produto que está errado, é você, tem alguma né? Coisa você errada, tem que exato. fazer uma busca ali no histórico de, tipo, vitaminas, e aí entra numa parte mais, como se fala, do médico ali, o clínico, que ele vai fazer um geralzão e depois ele vai te indicar um gastro. E você... O que você fala no sentido de, tipo, de empreender nessa área? Vale a pena? Como que tá essa... Eu sou suspeito para falar, né? Eu acho que vale a pena, com certeza. Com certeza vale a pena, mas você tem que ter o conhecimento. Exato. Não adianta, em qualquer área de empreendedorismo, você primeiro tem que ter conhecimento. A paixão é legal, o impulso é bom, mas tem que ter pé no chão. Isso. Você tem que ter. Então, eu acho... Aí que tá, o empreendedor, né? É uma palavra, só esse assunto, só essa frase, essa palavra já dá um assunto muito, né, muito grande, assim, né? Você tem que ter uma definição do empreendedor, né? Sim. Você está preparado, porque assim, quem quer a carne tem que correr o osso, né? Também. Verdade. Então não é só, eu vou ser patrão, eu vou ser dono de uma empresa. Meu amigo, tem hora que você quer largar tudo, sair correndo. E fala, o que eu tô fazendo? 5 vezes por dia. O que eu tô fazendo? Tô brincando. Aí depois vem aquela coragem de falar, não, mas espera aí, mas tem um lado bom, eu tô assim e tal. E nessa área de saúde, o retorno vem quando você vê aquela pessoa tendo resultado, ela liga para você, ela te fala, olha, a gente tem casos assim de uma família que eles alternavam, um trabalhava de dia, outro trabalhava de noite, porque eles tinham um filho com um grau de autismo muito severo e eles não conseguiam eles não tinham como deixar o filho sozinho. Caramba. Depois que eles começaram a terapia, a família começou a dormir todo mundo no mesmo horário, porque eles não tinham uma rotina familiar. Então, assim, são casos que a gente pega que realmente complica, sabe? Porque uma pessoa com uma síndrome, ela mobiliza no mínimo 4 pessoas da família. Né? Ela vira ali uma pessoa com necessidade especial e interfere no ritmo de todo mundo dentro de casa. Exato. E quando você diminui essa interferência através do medicamento como o canabidiol, todas as outras pessoas elas vão ter qualidade de vida também. Então, a partir do momento que você começa a ver isso, você fala, poxa, vale a pena. Vale a pena. Exato. Não, sim, eu fiquei pensando, isso com uma família que tenha uma base de apoio boa. Imagina que absurdos. não tem. Eu tenho casos de pessoas realmente assim de renda muito baixa que não tiveram tiveram 2 filhos autistas. Entendeu? E a vida deles é a família cuidar dos filhos, né? Sim. E muitas vezes não tem amparo governamental. É muito, muito pouco, entendeu? Você tem que brigar para isso, para você poder ter esse acesso. Sim. Né? Pela Constituição, as pessoas já têm esse direito.
Sim. Só que se você não vai atrás, o governo não vai chegar para você e falar, você está precisando de um Te apoio. oferecer. Não vai. A lei é assim. A lei, ela existe, mas ela não vai lá. Fala, oi, tudo bem? Tati, você está se sentindo, como Bem, fala, em desvantagem? Você está sentindo que precisa de justiça em alguma coisa? Não. Você tem que ir atrás. jamais. Né? E a questão de saúde, então, no Brasil, é complicado. É muito complicado. Não, nossa, você tocou num assunto importantíssimo. E tem a questão também de, tipo, de custo, né? O custo dele é médio? Qual que é, assim? Olha, um frasco hoje aí de 6.000 miligramas de 30 ml está aí na faixa aí de... Você acha de 1.200 a 1.800, varia de laboratório, varia de fabricante, entendeu? Para uma família que nem você citou, de 2 filhos, dependendo se a pessoa não tem uma estrutura ali financeira para... Não, é um custo, com certeza. Para o nível do brasileiro, realmente é alto. Né? Exato. Ainda mais o dólar agora que bateu 6 e pouco, né? Então ficou complicado. Esse já rende até um outro podcast. Esse é outro podcast, com certeza. Não, o dólar rende muito. Nossa, gente, eita, é muita coisa. E aqui eu vi também linhas de CBD PET para pessoas, né? A gente já falou dessa questão. A procura para PET, você vê que já está nivelada? Ou ainda... Está aumentando. Está aumentando? Está aumentando. Quanto mais as pessoas sabem que existe, né, o CBD para PET, as pessoas estão indo atrás, estão procurando. Eu vou falar com o Dr. César quando eu chegar em casa. Porque... Não, porque ele é o doutor das minhas nenéns, né? Das minhas pets. Ele é totalmente da coisa do saudável, sabe? Remédio saudável, sem... Remédio saudável é ótimo, né? Sem coisas farmacêuticas, né? Então eu vou então, comentar com uma coisa ele. que a gente tem que separar, assim, né? A gente não é contra, no caso, a indústria farmacêutica, ela tem processos que são muito bons. A gente usa, que nem quando a gente fala que a gente separa a molécula, né? CBD e THC, esse é um processo industrial que é utilizado na farmácia, é utilizado na indústria farmacêutica, na indústria de extração de outras substâncias. Quer dizer, o processo assim, de você desenvolver drogas não é um processo ruim. Né? O ruim é, muitas vezes, o paciente que ele não põe limite, né? Nessas questões. Né? E a gente, o ser humano gosta do mínimo esforço. Né? Então, assim, quanto mais fácil tiver, a gente vai fazer. Né? Porque, sei lá, é uma questão, sei lá, economizar energia, não sei, alguma coisa assim do tipo. Mas a indústria farmacêutica deixou isso pra gente, a gente usa. Ela não está obrigando você tem que entrar na farmácia e comprar o meu remédio. Exatamente. Exatamente. Você vai porque você está condicionado. Aí ela facilita, falou assim, se tem cliente, eu tô vendendo. Né? E, Ricardo, me fala um pouquinho dessa questão da preocupação com o meio ambiente, né? Da parte do CBD, o meio ambiente. Então, como a nossa matéria-prima é a planta, então a gente tem que ter muito cuidado realmente com o meio ambiente. Exato. Né? Em tudo, né? Em tudo. Né? Acho que, aliás, era uma preocupação minha desde adolescente. Essa coisa. Eu participei de movimentos ecológicos no final dos anos 80 para os anos 90. A gente era o Zé Cochato na época, né? O pessoal ficava, né? Na época, porque hoje é normal. Então, mas a gente era visto como os caras não têm o que fazer da vida, tá? Esse tipo de coisa. A gente participou de vários movimentos aqui em São Paulo, de plantio de árvores aqui em áreas que eram da prefeitura naquela época. Foi uma época bacana. E a gente tinha uma associação, né, que é um processo de reativação agora que a gente está fazendo, que ela tem um foco, que é a Serra da Cantareira, de preservar áreas, né, da Serra da Cantareira, que é o nosso local de origem. Né? Eu sempre morei lá naquela região ali. Minha mãe mora até hoje lá também. Ela é uma pessoa bem ligada a essa questão também de cuidar das plantas, de cuidar do meio ambiente, ela adora. E agora, como empresa, a gente também quer atuar nessa questão social e ambiental. Então, a gente está, para esse ano, desenvolvendo um projeto, que nem eu te falei, reativando de novo a nossa associação. E vamos
fazer um barulhinho aí agora para o próximo ano, em algumas ações aí ligadas a essa questão de preservação. Olha, que interessante você fala essa questão da sua mãe. Falei, é que eu pensei, de novo, essa questão de que a gente sempre tem uma relação da nossa parte da infância com a profissão, né? Você falou, sua mãe com a questão das plantas, você já foi ali para o meio caminho. Então, assim, eu sou de uma outra área, na realidade. A gente vai chegar lá, peraí. Você espera aí, Ricardo. Tá, mas eu sempre fui apaixonado por essa questão ambiental e qualidade de vida. Então, se você tem algo que vai melhorar, né, um vetor aí que vai te ajudar nesse sentido, eu tô dentro. Para mim, a questão ambiental é uma questão apartidária, social, não sei o quê, é uma questão de vida para mim. Sim. Entendeu? Eu acho que isso é a única questão que realmente eu abraço, de verdade, assim. Tipo, a questão ambiental, para mim, é fundamental, sempre. Porque a gente fala da nossa sobrevivência, da nossa interação com o meio ambiente e fala da gente mesmo. A gente fala da nossa sobrevivência como espécie. Porque a Terra, se a gente morrer, a Terra ela se regenera. Exatamente. Se a civilização não tiver mais aqui, a Terra ela vai dar um jeito como já aconteceu, ela se regenera, vai criar novas espécies aí, normal. Isso a gente já sabe. Isso. Né? Agora, se a gente conseguir realmente ter mais interação com o planeta, a gente vai melhorar a nossa qualidade de vida. E quando você traz produtos naturais, você está reconectando a pessoa com a natureza. Não é porque é mais saudável, vai mais além disso. Verdade. É de você olhar para a natureza com carinho e falar assim, poxa, as pessoas comem arroz e feijão, o brasileiro come arroz e feijão. Né? Tem gente que não sabe como é que é um pé de feijão. Com certeza. Tem gente que nunca foi numa plantação de arroz, não sabe como é que é. Então, essa aproximação, eu acho que tem que ter mais. O ser humano perdeu um pouco essa conexão. Sim. Eu não estou falando não para as novidades, eu sou a favor da tecnologia, eu amo tecnologia. Mas assim, eu gosto de saber a origem, da minha origem, eu gosto de acompanhar essa evolução. Né? Não acordar assim, falar, vim da onde, o que eu faço. As gerações hoje, tem criança que não sabe de onde vem ovo. Gente, né? eu tava pensando nisso, da história do leite. Do leite. Que achou que e os já pais nascia na caixinha, não sabe o que é vaca. Os pais também não estão nem aí, né, de explicar. Então, como é que essa criança vai ter cuidado com o meio ambiente se ela acha que as coisas aparecem no supermercado? Perfeito. Né? Então, essa conexão, eu acho que o ser humano não pode perder. Porque é uma questão de sobrevivência. Sim. Né? Bom, esse é um assunto já, assim, que já é falado já há décadas aí, né? Não, mas é muito importante tocar no assunto, porque a gente... uma frase, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. E é importantíssimo essa questão, o que você falou, da conexão. Né? Não é só a questão de ser saudável. O que você falou, isso é, muito importante isso. A questão de você conectar com a natureza. A terra ela se regenera, que você falou, né? Nós precisamos dela. Ela não precisa da gente. Ela não precisa, exatamente. A gente precisa dela. E inverteu os papéis. Inverteu. Há muito tempo. Porque o homem, com a tecnologia, ele é capaz de transformar o ambiente em volta dele. Sim. Né? Mas a natureza ela é capaz de desfazer aquilo que ele fez. A gente já vê isso direto, né? A gente vê isso nas catástrofes, assim, a gente vê isso acontecendo. Né? E todo aquele esforço que o homem muitas vezes demorou lá 10, 20, 30 anos para erguer uma casa, numa chuva vai lá e derruba e acabou e deu um abraço. Né? Então, assim, existe um potencial na natureza de destruição muito forte, que infelizmente eu acredito que a gente está ignorando isso. Muito. Né? E não é só uma questão de catástrofe. Muitas áreas que foram devastadas, né? Principalmente da Mata Atlântica, elas serviam de barreiras contra doenças. Hoje em dia a gente tem dengue, a gente tem um monte de outras coisas que foi um desequilíbrio causado por quê? Pelo desmatamento. Sim. Né? Você tirou os predadores dos pernilongos, dos insetos, você tirou os predadores naturais deles. Né? E onde é que eles vão? Eles vão para cima da gente. Eles precisam ir para algum lugar. Eles precisam ir para algum lugar. Né? O equilíbrio, o tal do equilíbrio. Né? Exato, o tal do equilíbrio, que é tão difícil. E uma coisa também, que nem você falou, a pessoa pode fazer a tecnologia, né, ali em volta dela, mas em algum momento, mesmo com a tecnologia, ela vai precisar de algum
alguma coisa da natureza. Ela vai precisar da água, ela vai precisar do ar. Ela vai, Não, a né? tecnologia existe a partir do momento que você não puxa da tomada. Você puxou da tomada, acabou a tecnologia. Exatamente. Você vai caindo na idade média, você entendeu? Aham. E é muito fácil. E o ser Exato. humano, você quer conhecer o ser humano, tira a tecnologia que está em volta dele e coloca ele no lugar para ele sobreviver. O que vai acontecer? Olha, hoje é complicado. Gente, me veio o remember agora de assistir aqueles documentários de como viver na selva, tal, tudo. Até esses programas não tem mais, porque a galera não sabe. É, é. Pode ver que, assim, diminuiu existia muita programação de deixar a galera né, numa fazenda, alguma coisa assim. Não tem mais esse tipo É de difícil. programa. É porque o pessoal não gosta de ver sofrimento, né? Não gosta de ter contato, acho, direto Não com tem aquela... tecnologia. Não tem tecnologia. Não tem iFood, não tem nada. Não, e a pessoa fala assim, imagina, por que eu vou ver isso? Isso nunca vai acontecer. Ok? Eu falei, é só puxar a tomada. É só puxar a tomada. Exatamente. É só entrar um vírus letal aí e que você vai ver como é que realmente vai ter que aprender a fazer fogo com 2 pauzinhos de novo. Não, e uma coisa que você falou do vírus, agora eu lembrei, a questão da pandemia também trouxe muito disso, da gente reconectar com a natureza, as pessoas começaram a fazer esporte, querer sair pra rua. Exato. Não sair pra rua por sair, mas pra se conectar com a natureza, ir num parque. Hoje você vai em parque, bom, gente, o mundo tá lotado, né? Vamos. Tudo que você olha tá tudo sempre muito cheio. Mas as pessoas se conectaram, por quê? Porque como prendeu dentro de casa, a tecnologia não salvou. A galera não queria ficar na TV, ela queria sair pra rua, ela queria contato humano, ela queria a natureza. Exato. Então entra muito essa coisa de se reconectar, Então, né? mas estrategicamente pensando, né? Você imagina, as cidades estão ficando cada vez mais altas, né? As pessoas estão se aglomerando. Ainda bem que no Brasil não tem terremoto, né? Mas assim, é uma catástrofe. Muita gente junta no mesmo local. É um local propício para você ter um desastre, seja ele qual for. Sim. Né? Epidemia, um desastre, sei lá, climático, né? E o Brasil também não tem isso, mas a gente vê no Oriente Médio, onde tem muita aglomeração, são os alvos de terrorista, de um monte de coisa. Sim, né? sim. E aí você fala, pô, qual que é a relação disso com o campo? Não, o campo você tem espaços, você vai ocupar espaços, mas você não está aglomerado. Né? A transmissão de doença é mais difícil, porque as pessoas não estão aglomeradas. Em locais tão fechados, 100%. Você tem um meio ambiente que vai criar um filtro também em relação a isso. Né? Você tem a natureza, você tem uma floresta, você tem uma área verde. Uma alimentação saudável. Alimentação, né? Você tem... Por isso que eu falo, a questão da natureza é importante para a nossa qualidade de vida. Né? 100%. 100%. Nossa, a gente foi além Não, e é verdade, porque a gente tem... É muito importante, que nem você falou da questão de não saber de onde veio o ovo. Como assim, gente? Eu vi um vídeo da criança falando que achou que o leite já era na caixinha, que não... E é o que você falou, a educação dos pais. Se os pais não passam isso para as crianças... Que tipo de ser humano você está soltando no mundo? Exato, e a criança tá não vai colocar lá no um YouTube carneirinho, de onde veio o leite. Alguém que pode ser, não vou dizer enganada, mas alguém que vai aceitar uma ideia sem questionar, sem realmente ir atrás da verdade, né? Pessoa que não questiona é um negócio complicado, né? Exato. Agora eu vou perguntar o papo da segunda folha. Que era o segredo. Meu segredo? Que segredo? Não, mas na verdade é curiosidade mesmo. Você foi mecânico de avião. Fui. Conte mais para pessoas que de repente Então, querem entrar nessa área. A minha formação é mecânica, né? Eu vi aqui carros e barcos no geral, então. No geral, porque foi acontecendo assim, né? Porque desde conta. pequeno eu sempre gostei da aviação. Meus brinquedos favoritos eram barcos e aviões, assim, né? Aqueles kits de montar, perdi a conta de quantos daqueles eu montei, assim, né? Ganhava, ficava lá um tempo e tal, não sei o quê. Tinha um hiperfoco naquilo, de ficar montando, né? Aquelas coisas. Aí eu falei, poxa vida, eu quero levar isso pra frente. Sim. Aí fui fazer curso de piloto, né? No Aeroclube de São Paulo. Fiz um curso de piloto privado. E depois entrei pra Força Aérea, naquela época.
Que E fui top. trabalhar na área de manutenção. Fiz o período, né, de admissão, tal, não sei o quê, e fui fazer uma especialidade que era a área de mecânica. Depois, trabalhei um tempo lá, depois fui para aviação civil, fui trabalhar em companhia aérea, na área de manutenção. Olha, gente, eu tô aqui. Eu falei, nossa, caramba, mecânico de avião. Depois que saí da aeronáutica, trabalhei no Campo de Marte, numa empresa de helicóptero. Aham. Depois eu saí e fui trabalhar na Líder, que é uma empresa de táxi aéreo, né, em São Paulo, depois na TAM. Nossa, e essa, assim, todos em manutenção. Todos em manutenção. Todos em E, manutenção. Piloto foi mais um hobby, assim, uma coisa tá, foi ali que eu gostei. Porque eu sempre gostei da aviação pequena, sabe? Que o pessoal fala, aquela aviação mais... Eu adorava ver o pessoal fazendo acrobacia de avião, né? Sim. Aqueles biplano, aquela coisa Aham. tal. A aviação comercial nunca foi assim, nunca gostei muito, né? Eu sempre gostei mais daquela aviação menor. Eu sempre achei mais emocionante, assim, sempre achei. E o tempo de estudo para a questão de manutenção? Quanto tempo que gera, mais ou Então, existem menos? cursos especializados para isso, né? Na minha época, né? Eu vou falar isso na minha época, né? Na minha época. Era um órgão, né? Na- Que é, chamava DAC, né? Departamento de Aviação Civil. Hoje em certo. dia tem a ANAC, que substituiu o DAC. Aham. Na minha época, você tinha que estudar como é que fala? Por especialidades ali, né? Você tinha elétrica, você tinha hidráulica, você tinha mecânica, você tinha motor a combustão, motor a reação, você tinha a parte de estrutura, você tinha eletrônicas, né? Então, você ia fazendo o estudo por módulos e ia Ah, agregando na sua carteira, que a gente chama, né? Você ia agregando isso na sua carteira. Só que você tinha que ter uma experiência mínima de 2 anos em cada módulo para você ir agregando isso na sua carteira. Então, é um processo caramba. longo. É um processo Imaginei. longo, sim. É um processo longo, né? E assim, é bem interessante. Você mergulha diretamente nessa coisa da tecnologia que eu te falei. Você está na aviação, você tem o top da tecnologia. Um dos lugares que você vai encontrar é na aviação, né? O avião hoje em dia é praticamente um drone, né? O piloto hoje, ele é um coordenador de voo, né? Ele está ali, ele interfere no voo, numa emergência, numa situação, Sim. né, que tiver. Mas basicamente hoje, dependendo do aeroporto e do equipamento que o piloto está voando, o avião faz tudo sozinho praticamente hoje. Caramba. Pra quem tem medo, já ficou a dica, né? Aquelas assim. Não, é muito Tô seguro, não, é brincando. muito seguro. A aviação é muito É, seguro. É muito exato. seguro. Eu vi a evolução, né? A gente está falando dos anos 90 para cá. Já era curioso, né? Eu buscava, né? Não tinha internet que nem tem hoje para você fazer aquela busca. Então, tudo quanto era revista que eu achava falando de avião e não sei o que, eu tinha, né? E do barco, né? Essa questão do barco. Eu fui embora do Brasil depois que eu saí da TAM, que foi a última empresa. Fui Aham. embora, fui para Espanha, fui trabalhar lá fora. Lá eu Nessa tive, área ou não? Em outra área? quando eu cheguei lá, eu fui a convite de uma empresa Aham. que fazia da Espanha para as Ilhas Canárias, ali, aquela região. Chamava Binter, uma empresa. Binter Canárias. E aí eu cheguei lá, mas assim, a Europa já naquela época estava num processo meio complicado, porque estavam formando os blocos econômico europeu, né, não sei o quê. Aham. E então muitas empresas estavam tendo fusão, outras empresas estavam mudando de tamanho. E eu cheguei lá, só consegui um contrato de 6 meses. Falei, ó, você vai trabalhar aqui, mas... Porque eu já fui com dupla nacionalidade, eu tenho nacionalidade espanhola também. Ai, maravilha. Então facilitou muito para mim, Sim. né? Eu já entrei como um cidadão espanhol, né, Espanhol. para trabalhar. E fiz um teste lá, não sei o quê, tudo certo, tudo tranquilo e tal, mas eu não consegui ficar mais do que 6 meses em termos de contrato. Aí eu tava lá, né? Falei, poxa vida, né? A ilha é um negócio que depois de uma semana você já conhece tudo, né? Sim, Você fica ali meio que sim, preso, né? sim. Você fica, né? Você Fica- fala, é. hoje eu vou na praia tal. Não, mas eu já fui lá ontem. Falar, tá, vou em tal lugar. Falei, não, mas aqui Mas eu também já eu fui também. né? E é um local, assim, que é muito sazonal, né? As ilhas, acontece uma coisa que, quando é época de temporada, nossa, aquilo ferve, aquele negócio fica assim. Sim. Quando acaba aquela temporada, meu amigo, é um negócio complicado, complicado.
Eu falei, não, eu quero ir embora. E eu tinha parentes no norte da Espanha que eu queria conhecer, que eu não conhecia. Aí eu falei, eu vou fazer isso. Catei minha mochila, peguei o avião, fui embora para Sevilha. Aí eu fui fazendo mochilão. Ai, que legal, fui indo. maravilhoso. E tinha um amigo meu que morava em Portugal na época. E era o mesmo caminho, né? Para eu chegar lá na Galícia, né? Lá no norte da Espanha, eu estava lá no sul da Espanha. Eu falei assim, tanto faz eu ir por dentro da Espanha ou pegar e ir para Portugal. Falei, vou para Portugal que eu já conheço mais algum lugar. Já faz a volta tour, ali, né? Exato. Sem, né? Meio perdidão mesmo. Acabou que quando eu cheguei lá em Portugal, né? Consegui emprego lá, através desse meu amigo, da esposa dele. Ai, que e só lá em Portugal eu fiquei 4 anos trabalhando numa empresa. Caramba! Que não tinha nada a ver com aviação. Era uma empresa que fazia extrusão de plástico. Eles faziam fios para rede de pesca. Sim. Só que era a rede de pesca industrial, lá para a Islândia. A fábrica era da Islândia, que foi montada em Portugal, porque na Islândia a maior parte do ano é gelo, eles não têm como produzir. Então eles montaram esse parque, essa fábrica em Portugal, que produzia o ano inteiro. Mandava lá os rolos de vários tipos, vários tamanhos de corda, né? De nylon para lá. E na Islândia eles teciam. Ah, tá. Fazer só o artesanal, o manuseio. Mas manuseio não. É um prédio de 3 andares que é um tear lá dentro. Nossa. As redes tinham 2 quilômetros e pouco. É pesca industrial. Não. Daquelas que vão 2 barcos puxando, de arrasto, sim. Aí eu comecei a ter contato, eu já gostava da área náutica também. Sim. Comecei a ter contato, porque todo mundo no fim de semana ia pescar. Todo mundo tinha barco, alguma coisa, e ia pescar. Aí dava um problema, Ricardo, vê se você consegue arrumar. Tá, ia lá arrumar. Deu problema, arrumo, não tem problema, vamos lá, a gente faz assim. Aí foi uma coisa, foi puxando. Aí quando eu voltei para o Brasil, né, depois de bastante tempo, trabalhei em outras áreas, mas acabei caindo na náutica. Um amigo meu que de barco falou assim, poxa, você que manja de mecânica tal, você não quer dar uma olhada para mim? Aí um foi indicando o outro, foi indicando, e acabei trabalhando na náutica né, bastante tempo. Até que eu faço isso paralelamente, né? Com a questão da empresa. Né? Tenho o pezinho na água, assim, e até hoje não tirei. E participo de algumas atividades náuticas, né? Mas dentro da área náutica, eu gosto de vela, né? Minha especialidade são os veleiros. Então, essa área eu tenho uma paixão, assim, muito e aí já vira uma como se fala? Um hobby, particularmente de trabalho. Virou uma forma né? de renda. Virou uma forma de renda para mim bastante tempo. Sim. Até aparecer essa questão do canabidiol. Sim. Que né, me jogou para esse mercado do canabidiol também. Mas eu sempre estou dando umas pescadas lá. No paralelo. No paralelo, não, e quando é aquela coisa, né? A gente consegue fazer mais de uma função assim. com maestria, com qualidade, bora. Com certeza, né? Com certeza. E até porque foi seu início ali, então... Foi, assim... Em casa, minha garagem parece uma oficina mecânica, assim. Tem todo tipo de ferramenta, né? E sempre aparece alguma coisa para fazer, né? Eu mesmo conserto meu carro, minha moto mesmo, eu mesmo que mexo. Ai, gente, que vida, ó, que maravilha. Olha que maravilha, não precisa ir no mecânico. Eu praticamente 90% das coisas que eu preciso de fazer manutenção eu mesmo faço. A não ser uma coisa específica, uma ferramenta específica, que tem que ser num local específico. Eu não faço, mas aí também ia ser demais, né? Não, já vai montar um maquinário lá dentro da garagem, minha nossa, não. E uma coisa que eu também fiquei curiosa sobre essa sua aventura no Triângulo das Bermudas. Então foi isso que vocês estavam vendo. Eu tô adorando essa segunda folha aqui, hein, gente? Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Esse é outro podcast. Esse é outro podcast. Esse é outro podcast. Tá, em 2010, eu estava participando de uma feira náutica aqui em São Paulo. Tava eu e um amigo. E a gente encontrou, né, uma outra pessoa lá, que estava montando uma tripulação porque ele tinha comprado 2 barcos nos Estados Unidos. E ele precisava trazer esses barcos para cá. Sim. Ele tinha comprado um barco que estava na Flórida e outro que estava lá em Connecticut, lá no norte.
E ele estava lá na feira, porque a feira náutica é onde ele ia encontrar os malucos lá, que talvez ia participar dessa aventura. Aham. E calhou da gente, o Alberto, calhou da gente se conhecer, né? Tinha um outro amigo junto, que, aliás, ele já tinha colocado, acho que no Facebook, na época, né, essa aventura que ele queria fazer, e um pessoal, né, entrou em contato com ele, e que ele, inclusive, ia encontrar na feira. E eu acabei entrando nessa aventura aí. Não, mas você veleja? Eu falei assim, velejo, tal. Mas você teria coragem de ir lá nos Estados Unidos buscar? Eu falei, lógico. Lógico. Gente, a né? resposta é rápida. Lógico. Aí começou uma epopeia, né? Isso foi no final de ano de 2009. Foi no final de ano de 2009. E a gente começou a fazer as reuniões, organizar o grupo e tal, não sei o quê. Então, em 2010, eu fui para lá. No final de abril de 2010, eu e ele, né, e o Alberto, a gente foi para os Estados Unidos, a gente foi para a Flórida, preparar esse barco, que era um barco, 2 veleiros, né, no caso, né, preparar esse barco para poder, assim, para você ter um barco de mar aberto, você tem que ter certos equipamentos, tem que ter uma configuração para um barco de mar aberto. Sim. Né? Então, a gente foi lá preparar isso. Então, teve que mudar várias coisas na estrutura do barco. Tanque de água, tanque de combustível, equipamento eletrônico, não sei o que, teve que ser feito lá. Sim. E depois a gente foi para Connecticut, onde era o barco maior, era um barco de 40 pés, um veleiro, onde teve que fazer tudo. Teve que tirar da água, pintar o casco, fazer parte elétrica, colocar o motor. Então, lá nos Estados Unidos, eu fiquei quase 4 meses só preparando o barco. Fazendo estrutura. E eu fiquei lá, morando lá. E ele vinha para o Brasil, né, de tempo em tempo, buscar alguma coisa e tal. E da última vez que ele foi, ele levou um outro tripulante que ia fazer parte, né, dessa aventura. Sim. Então, até então, nós estávamos em 3, né? Eu, o Alberto e o Felipe. E faltava o 4º elemento, né? Que a gente precisava de mais um para poder descer com o barco, né? Sim. De uma maneira mais segura e tal. E através da minha irmã, que já morava lá, né, nos Estados Unidos, mora lá, ela indicou um rapaz, um amigo dela, né, o Bob, que se juntou com a gente para fazer essa aventura. O objetivo que era sair lá de Connecticut, descer a costa, né, descer a costa leste, parar lá em Miami e juntar com a outra tripulação e os 2 barcos virem pro Brasil. Pro Brasil. E essa viagem ia durar mais ou menos uns 2 meses, assim, né? Porque é complicado, para quem navega sabe que fazer esse caminho, né, sentido América Central e vir para o Brasil é meio complicado. Geralmente o pessoal atravessa o oceano, vai para a Europa e depois volta. Ah, faz a volta. Porque aproveita a corrente marítima, sim, né, para poder fazer isso. Sim, eu fiquei pensando nisso, mas eu falei, não, deixa ele explicar para ver se estou falando certo. Mas ele fala, não, vamos, né, a gente vai, né, a gente fez uma navegação pinga-pinga e tal para poder chegar em Miami. Quando a gente saiu de Miami, de Connecticut, né, a gente já estava com o barco preparado e tal, não sei o quê. Falou, vamos ver a previsão do tempo, como é que tá. E já era a época dos furacões, já era em agosto, mais ou menos. Eita. E falou, vamos lá ver a meteorologia. A gente puxou a carta e tal, e a gente, naquela época, os furacões, eles se formam ali, né, mais ou menos no Equador, e entrava para o Golfo do México, a maioria deles, né, estava entrando. Falou, beleza, tem uma formação aqui, já tinha um no Golfo do México, estava causando lá o estrago na época, não me lembro o nome, qual que foi. E falei, bom, vamos embora, né? Porque até então não tinha nada, estava clean, não tinha, né, previsão. Tinha lá umas tempestades tropicais e tal, mas estava tranquilo. Bom, vamos que descer. Faz parte mesmo. Faz parte, Então tá, a gente, né, sai ali daquela Baía Long Island, tal, vira, não sei, começa a descer e tal. A gente manteve uma distância mais ou menos de umas 70, 80 milhas da costa, descendo. Nossa, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia lindo, assim, sabe? Um barco velejando tranquilamente, vela cheia, tal, mar, né? Bacana. Aí no final do terceiro dia começou a ficar muito cinza, né? Tudo, né? O horizonte, assim, falei, acho que a gente vai pegar chuva. Mas assim, da noite, do final daquele dia para o amanhecer do dia seguinte, a gente já estava numa situação muito complicada. O mar estava fervendo, assim, tipo, parecia onda vinha de todo lado, rajada de vento aumentando, assim, totalmente descontínuo o vento, tenso, né? Vento para todo lado.
Aí eu falei, vamos dar uma olhada, liga o radar, né? A gente tinha um radar lá. Sim. Quando a gente liga o radar, assim, tudo congestionado, assim, na nossa frente, né? Tudo cheio a gente chama de paredão, né? Que são de nuvens com uma densidade muito alta vindo. E também o radar, ele consegue ver a ondulação, né? Certo. Você consegue ver qual é a ondulação de onda que está vindo. Aí a gente via, a coisa começou a subir. 2 metros, 3 metros, 4 metros. Falei assim, meu amigo. Já estou desmaiando aqui. Aí chegou uma hora que a gente já não conseguia avançar, né? Porque o vento estava vindo da nossa cara. Sim. Aí, falei assim, mano, só pode ter sido um furacão que subiu a costa leste. Não tem outra coisa. E a gente acompanhando no radar. Chegou uma hora que eu falei assim, não, mas vamos mar adentro, porque a gente tem que fugir disso daqui. Sim. Quando a gente foi mar adentro, a gente mudou o rumo, a gente tirou 90 graus quase, assim, né? Sim. Do nosso rumo, sentido mar adentro. E aí começou os ventos mais fortes, né? Chegar. Onda mais forte, vento forte. A gente ficou 3 dias e 3 noites apanhando lá no meio do oceano. Eu tô vendo cenas de filmes assim na minha cabeça. Não, resumindo, a gente... Nossa, e assim, você tá num veleiro, você não para pra dormir, você não consegue. Então a gente ficava trocando, eu e o Felipe, né? Foi o que a gente... Foram os que aguentaram mais, porque o Alberto e o Bob, eles passaram mal, ficaram lá dentro do barco, assim, a maior parte do tempo, durante esse período, eles não conseguiam, né? Ficavam ali, né, enjoados e tal. E a gente apanhando, né? Onda, vento, e perdemos vela de noite, a vela rasgou. Aí você... Gente, que aventura! Deu um livro isso, o Felipe escreveu um livro. Jura? Qual o nome? 270 graus. Caramba, eu vou deixar na descrição. Não, e quando eu vi aqui, eu falei, gente... Tô resumindo, né? Não, eu imagino. Bom, resumindo, então, o que aconteceu? A gente passou esses 3 dias, 3 noites, tal, apanhando. Ondas de 6, 7 metros, assim, Meu Deus, que medo. A onda batia no barco, assim, lavava o barco. E a gente preso, né? Com roupa, com capa de chuva, com macacão, com tudo, preso, né? Mas era dia e noite, assim. A gente já não dormia dentro do barco, a gente dormia fora, já dormia no cockpit do barco, só ficava lá em cima, porque não tinha como, né? E um sozinho em cima também era muito arriscado. Não dava é perigoso, porque se acontece alguma coisa. Essa questão de melhorar no mar, melhora? Tipo assim, eu tô passando mal. Ou só quando volta pra terra? Você consegue melhorar ali? Eu nunca tive problema, assim, eu nunca tive problema de enjoo, de labirintite, esse tipo de coisa assim, não. Tem gente que sofre. Tem muito velejador que tem que tomar Dramin, tomar alguma coisa para poder ficar tranquilo. É muito de pessoa para pessoa. Tem gente que não tem nada. Assim, mas tem gente que tem problema, assim. Não posso te garantir, isso vai passar. Não, é muito de cada um. De organismo, né? E, gente, passar mal numa situação dessa ainda. Pois é. Que aí, acho que... Eles ficaram bem maus, bem maus. Eu achei, teve um dia que eu falei, acho que o Bob morreu, mas faz 2 dias que eu não vejo a cara dele. Ele tava lá, pra dentro. Caramba, e virou um livro. Virou um livro. Bom, passou a tempestade e vem a calmaria, né? Literalmente, veio a calmaria. Exato. Todo mundo, né, exausto. E agora vamos ter que pôr o barco para funcionar. E tirar água de dentro do barco, o diesel vazou dentro do barco. E ficou, nossa, horrível. O caos. Aí a gente teve que fazer, né, a manutenção que deu. Falei, agora é onde a gente está. Então, onde a gente está agora, né? Aconteceu que a gente passou... Olha, foi realmente assim, não sei. Hoje é uma situação que até hoje a gente está tentando entender o que aconteceu. Sim. Porque a gente passou por Bermudas e depois teve que voltar. Caramba. Né? Na tempestade, assim, naquele período lá, a gente passou, né, e depois teve que voltar. Só que o barco, né, depois da tempestade, ele ficou bem avariado, as velas rasgaram, a gente teve que costurar, emendar uma vela na outra para poder ter o mínimo a gente fala de segmento do barco conseguir, né, navegar. Sim. O motor a gente conseguiu ligar, mas o motor ele trabalhava na RPM mínima, ele não conseguia, a gente conseguia acelerar porque ele morria. Uhum. Mas foi bom porque a gente já tinha como recarregar as baterias do barco. Então na realidade a gente mantinha o motor mais ligado para carregar as baterias, né? Então
e a gente conseguiu ligar eletrônico, ligar certas coisas e tal. Bússola, né? Sim. Tem que ter sempre aquela coisa que... Sim. Né? Só que a gente não tinha a carta náutica de onde a gente estava velejando, porque não era o nosso objetivo. Então, a gente tem um plotter, né? E o plotter você põe informações, né? Na época você tinha que inserir informações, Sim. né? Tipo um cartão que você colocava lá para você navegar usando o plotter. E a gente não tinha essas informações. Então a gente teve que, com o GPS que a gente tinha, traçar, voltar, usar o esquadro, régua, tal, e fazer a navegação na carta, né? Então a gente conseguiu, né, achar a nossa localização e o rumo que a gente tinha que ir. E o ponto mais próximo era a Ilha de Bermuda, que a gente tinha que ir para lá. Caramba! Então a gente demorou, depois que a gente começou a pegar o ritmo e tal, a gente ficou... desde que a gente saiu até chegar em Bermuda, foram 12 dias que a gente demorou. Uau! Em que a gente passou pela tempestade, arrumar o barco e ter que navegar assim a passo de tartaruga até chegar na ilha. Cara, você falou que foi 2 meses, né? O trajeto todo. Não, eu nessa viagem eu fiquei 10 meses fora. 10? Porque daí a gente foi para Bermuda. Lá em Bermuda eu fiquei 2 meses. Ah, sim, mas aí você diz atracado. Sim, lá dentro da ilha e tal. Isso. Já, entendeu? Caramba. Não, 12 dias é muita coisa nesse Nesse tumulto, né? nesse Vamos colocar ritmo assim. meio puxado. E valeu pelo. Gente, o Nossa. brilho no olho tá aqui, ó. Você nem imaginava que eu ia falar sobre isso, né? Não mesmo. É uma pegadinha aí, né? Não, e o brilho no olho aqui, eu acho que veio lembranças, né? Tipo, tá pra passando um mim filme foi uma aqui. das melhores viagens que eu já fiz da minha vida, com certeza. Apesar de tudo. Faria de novo? Faria. Ah, então foi bom. Foi bom, Faria foi de bom. novo, lembrando do caos, do perrengue ali, né? O perrengue marítimo. Foi. E foi, né? É o que eu falei, rendeu um livro, né? O Felipe, que virou meu irmão, assim, né? A gente passou por isso. E ele escreveu um livro e Ai, que super legal. escreve bem e tal. Ele falou, você tem que escrever o seu, você tem que... Falei, não, tá, eu vou escrever. Aliás, eu comecei a rascunhar um tempo atrás, né? O meu livro. Mas eu falei, tem que ser acho que mais naturalmente, né? Tem que vir de uma maneira mais natural. Até porque é uma experiência muito diferente e não é uma experiência corriqueira, né? Tipo, vou ali ficar 2 meses no mar, velejando. Só isso, coisinha básica. O projeto era 4 meses. Eu fiquei 10 meses fora. Caramba. Porque assim, na realidade, quando a gente falou sim... Eu tô rindo porque a gente planeja o negócio e quando a gente tudo falou muda. assim, eu não imaginava que ia ter tanta coisa para se fazer em termos de manutenção no segundo barco, né? Sim. Porque ele falou pra gente, eu comprei 2 barcos. Pô, você fala, nossa, comprei 2 barcos, que legal, né? Mas o barco era um barco antigo, Sim. né? O barco, em termos de desenho, de estrutura, fantástico. Mas era um barco que precisava de manutenção, precisava muita coisa. Então tomou muito tempo, né? Dinheiro, tempo nosso lá e tal. Mas no final das contas, para mim valeu a pena, né? Porque tive uma experiência náutica que eu queria. O objetivo de ter ido para lá era ter tido uma experiência náutica. Sim. Internacional, que ainda não tinha tido, né? Em termos de vela. Sim. E aí, né? Experimentar, vivenciar isso tudo. Exato, né? Gente. Que aí virou a coisa do trabalho / hobby / experiência. E é uma experiência que assim, você vai levar pro resto da vida. Então, e depois disso, o que acontece? O pessoal me conheceu mais dentro da área náutica, né? Porque foi uma história que vazou, né? Tipo, o mundo náutico, ele é um mundo pequeno, né? Verdade. Então, quando isso aconteceu, muita gente ficou sabendo, né? Lá na ilha, lá em Bermuda, a gente era referência. Tipo, os brasileiros lá, não sei o que, do barco. A gente andando na rua, falou, vocês são os caras que vieram com aquele barco lá, foi. Poxa, aí você te contar a história tudo de novo, e não sei o que, não sei o que. E aí você vive a emoção daquele dia, tudo de novo. Ai, gente. Não, e você, querendo ou não, você se tornou referência ali, porque um mecânico que foi fazer a viagem, que aproveitou o negócio de 4, virou 10 e virou um super mecânico, né? Então, mas... Porque é o mecânico que aproveitou a situação também, né? Sim, eu acho que, sei lá, acho que nada é por acaso. Mas foi fundamental ali para que algumas coisas realmente acontecessem, a minha presença e do Felipe, que estavam disposto, que foi de coração também nessa viagem. E a gente
tipo, foi extraído da gente aquilo que a gente tinha, né? Para poder fazer as coisas acontecer, né? Ai, gente. Não, as experiências, elas acontecem, que você falou. Nada por acaso, Não. eu também sou desse pensamento. E até a junção dos quatro. Até o Bob, que chegou Pois é depois. verdade. O Bob depois entrou para a Marinha, entrou lá pro corpo da Marinha Olha! Americana, Ah, seguiu carreira lá. Hoje ele saiu, mas ele ficou, viajou muito com a Marinha Americana também. Ele andava meio perdidão, assim, rapaz novo e tal. Depois dessa sim. aventura, ele falou, entrou pra Marinha Americana e fez, fez uma carreira lá. Hoje ele já saiu, mas ele pertenceu ao corpo ativo mesmo, assim, da Marinha. Caramba. Não, é aquela coisa, é o que eu sempre falo, né? Deus sempre mostra o caminho, a gente vai É. para um lado, vai para o outro, mas em algum momento ali vai acontecer o que você. Não, e lá no meio do mar você fala com Deus o tempo inteiro, né? Ah, com Numa certeza. situação. Fala, Ali é ô Deus, você, caramba, né? Que é isso? Você tá me zoando. Que ali é? é você e ele, E é muito conexão. Tchiu. forte isso, é muito forte isso. É, e a questão do mar, do céu, sozinhos, porque por Ah, mais que estejam os quatro, mas aquela coisa da solitude, né, não, ali. independente do tamanho do barco, você vira uma casquinha boiando naquele oceano gigante, né? Exato. Ai, Mas eu é uma tô. sensação interessante. É uma questão Depois aí não parei mais também, né? Depois disso fiz outras viagens, mas aqui dentro do Brasil mesmo, né? Com vela. sem caos. Não, Ou sem com- caos. Né? Sem caos. A tempestade acontece, né? É Acontece. Não, normal, a depois disso, tempestade hoje natural. pra mim, você falar de tempestade, eu falo, não, mas né, lógico, você vai ver a meteorologia, você não vai ficar se arriscando à toa. Sim, sim. Mas já não é algo que me assusta, assim, tipo, vai ter. Não, você cria situações, você fala, não, eu não vou sair. Olha, não, dá para ir. Eu tenho um barco que dá para fazer, eu tenho capacidade técnica para fazer isso, eu vou e Exato, faço. Tenho exato. experiência, eu vou e faço. Né? Sim, a embarcação correta, os itens que você necessita. É uma somatória, né? Você Isso, e o equipamento. exato, Você tem que saber operar o equipamento. Se você não tem qualificação para aquilo, então você está se colocando em risco, você e o equipamento. Né? exatamente. Então, E pode ser o tamanho que for, a pode ser o tecnologia tamanho que que for, for. exatamente. É isso aí. Ai, eu fiquei. Bom, Aliás, isso me lembrou, né, aquele assunto que a gente estava falando do empreendedorismo. A gente podia fazer sim, uma analogia em relação a isso, podemos, né? Em que claro. você, de repente, que tipo de empresa eu quero? Eu estou preparado para essa empresa? Para pilotar essa empresa? Então, o empreendedor ele tem que ver isso. Tipo, eu quero Exato. construir. Às vezes ele tem dinheiro para construir uma Ferrari, mas assim, será que eu posso pilotar essa Ferrari? Será que eu sei, né? Porque Né? não é Porque fácil. muita gente perde dinheiro assim. Ele monta uma estrutura perfeita, mas não é para ele naquele momento. Exato. Então ele monta uma empresa, seja ela qual for, criam vários departamentos e fala assim, não, agora eu tenho tudo. Tá, mas você tem que lembrar que você tem que ter cliente, É, né? Você tem que ter cliente. Então muitas vezes a estrutura ela é montada, você gasta o dinheiro que você tem para manter essa estrutura e sem ter um retorno, que acontece muito. Acontece muito. Muito empreendedor, ele faz uma economia durante uma vida inteira, monta uma verdade. estrutura, onde essa estrutura está comendo o quê? O caixa dele, Sim. sem estar girando ainda, entendeu? Então, é o que falou, montei o equipamento, mas eu não estou conseguindo dominar. Então, fazendo essa analogia na vela, você começa a velejar com um barco pequeno, Exato. entendeu? Para depois você chegar Exato. nos maiores. Eu acho que o empreendedor ele tem que ter essa noção, independente do capital que ele tiver, Sim, entendeu? exatamente. Isso ele tem que começar fazendo os pequenos, né? As pequenas viagens, né? Isso. Uma coisa boa que a gente tem hoje são as incubadoras, né? Que eu acho assim fantástico, Aham. né? Quando você tem empresas que acolhem uma ideia sua, que depois que você pode caminhar com as próprias pernas, você, né? Sai e monta seu negócio. Isso Dá é muito aquele legal. pontapé Os ali. institutos, é verdade, é verdade. Eu, É. ti- eu tive agora na CEPEG, que é uma unidade lá em Piracicaba, que é Aham. um núcleo de incubadora de projetos. Muito interessante. Olha que legal. Lá em Piracicaba. Bem legal. E é muito importante isso, porque é o que você falou, a questão de começar a velejar no barco pequeno, né? Porque o erro, ele vai consumir, independente se você tiver um barco ali enorme, um iate, seja lá uma vela, né? Você
Se você consumir o erro, o dinheiro ele vai embora. Não. Acabou. Ele vai É embora. a sua autonomia, né? O que eu falo, né? Fazendo de novo essa analogia. Vamos supor que você tem tantos litros de combustível no seu barco. E você tem que fazer uma rota X, você vai de A para ponto B. Sim. Entendeu? Se você não faz esse cálculo direito, você vai ficar pelo caminho boiando. Exatamente. Independente do tamanho do bar, da experiência do material que você falou, né? Da máquina, o que seja. E a gente tem essa questão também de tipo, eu já tô pronto, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já tô pronto até qual, né? Até a página B. Outra coisa que a gente fala na náutica também, não é a natureza que afunda o barco, é a tripulação. Entendeu? Então, se você não tem uma tripulação boa ali dentro, você vai acabar afundando o barco de alguma maneira. Entendeu? Eu uso muito, sabe a história do Endurance, do Shackleton? Não sei se você já ouviu. Por nome agora deu... O Shackleton, ele era um explorador inglês que ele foi para a Antártida. E o barco chamava Endurance. Eles foram para a Antártida e um bloco de gelo esmagou o barco deles. E eles dividiram em 2 grupos. Um grupo que ia voltar para pedir ajuda. Socorro. E os outros que iam ficar na ilha. Só que demorou 1 ano para isso acontecer. E então foi uma história de sobrevivência, porque eles tinham uma equipe, né, que tinha essa... Eles eram muito afinados. Não morreu ninguém nessa expedição. Foi uma coisa assim muito doida. E eles conseguiram se manter vivos durante esse 1 ano na Antártida, enquanto os outros foram buscar o resgate e foram resgatados. Né? Então é uma história muito interessante de equipe, né? De trabalhar em equipe. Exato. De você ter liderança, né? De você ter interação. Sim. Então eu falo, a tripulação, se você tem uma tripulação boa, você dá a volta ao mundo, sem acidentes. Gente, não, essa analogia agora completou a questão, que você fala até da equipe que voltou, né? Saber fazer a separação, quem vai, quem... Exatamente. Né? Porque muita gente pode ter falado assim, não, eu quero ir embora, mas o ir embora não, também era um risco. O Shackleton, né, que era o capitão, o explorador, ele que delegava as coisas. Sim. Então ele falou, eu vou trazer, e foi e trouxe. Um ano depois, a gente entra na questão do... O bom líder, né? Sim, o bom líder faz a equipe mesmo no caos. Mesmo porque no caos Mas aí que tem que aparecer. Exato, é a hora que enquanto você tá mais tudo bem, precisa. enquanto o mar tá calmo, tá tudo certo. Mas na hora que o mar engrossa, quem é que vai pro leme? Quem é que vai pegar na roda do leme, no leme? Tem que ser alguém que tenha a cabeça fria, tem que ter experiência, saber o que tá fazendo. E os outros têm que obedecer. Respeitar a hierarquia, Exatamente. respeitar a decisão sábia ali, né, do líder. Óbvio que o líder também pode errar, faz parte. Com certeza. Em qualquer situação. Mas se ele é o líder, ele passou por alguma coisa para estar ali. Com certeza. E também você tocou num ponto importante. E tem aquela coisa da experiência de poder ouvir também quem está ali, né, à sua volta. Porque com certeza ele teve esse apoio de todos, de quem foi, de quem ficou, quais as atividades que iam ser feitas. Então, você fazendo essa analogia para o empreendedorismo, encaixa perfeitamente. Perfeitamente. Eu faço bastante isso, assim, né? Tento fazer essas analogias para mim mesmo, muitas vezes, né? Sim, Sair de mim para falar, peraí, o que está acontecendo? Eu tenho que olhar de um outro ângulo. Mudar o ângulo, com certeza. E a gente olhando, fazendo essas analogias, a gente transforma a nossa história e aí a gente vê que tem solução. Essa questão que você fez aqui, aí você virou e falou assim, poxa, mas se eles fizeram aquilo com esse problema que era tremendo, com esse que eu tenho aqui... Sim, você resolve. Exatamente. Vai precisar de quê? Conhecimento, tempo, né? Organização, né? Muitas vezes a gente vai entrar na náutica, vai usar muito termo náutico, né? Mas, não, assim, fica tranquilo, tem que ver se o objetivo vale a pena também, né? Porque quando você navega, você tem que ter uma alternativa sempre. Pô, se eu chegar lá, o porto está fechado, eu tenho que ter uma outra alternativa. Sim. Né? O empreendedor, ele tem que ter essas rotas, né? E essas alternativas, sempre. Na jornada a gente tem que ter os pontos de apoio, né? As bases para a gente poder falar assim, opa, pera, agora eu não posso continuar a navegação, preciso
Dá uma pausar parada, um pouco, restabelecer. faz a manutenção do barco para continuar. Exato. É isso aí. Não, eu também adoro usar analogias e metáforas, porque Uhum. traz a gente para o autoconsciente, né? Sim, sim. É como a gente brinca do tipo assim, vou ter que desenhar, que aí quando você desenha, e isso é... Isso funciona. Exato, Isso funciona. quando você desenha, você fala, ó, assim, 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 traz o resultado melhor. Ricardo, gente, eu tô aqui, eu tô com a cabeça fervendo aqui, mas eu acho que deu pra gente ter uma ideia dessa parte do CBD, bem pouco pelo jeito. Eu acho que tem Não, tem muita muito assunto. coisa ainda. Mas assuntos aparecem todos os dias, né? Sim, Isso que a sim. gente também, que nem eu falei, é dinâmico. É um mercado que você tem que estar ligado, né? Que nem eu falei, a pessoa que está entrando hoje Sim, tem que entrar com conhecimento, sabendo o que ela quer fazer, sim. né? E até, de repente, um apoio ali, né? Tipo, não fazendo aventura, né? É. Tem que ter um apoio, que nem você teve essa questão da sua irmã, você tem a parte do jurídico e tal. Ter uma seriedade nessa questão do trabalho e não só, tô ali Olha, e vendendo. mesmo assim, deixa eu te falar, são desafios, viu? Exatamente. Mesmo assim, mesmo você tendo as coisas organizadas, O às vezes respaldo. acontecem coisas que você não espera, né? Mas Exato. você entra naquela margem de segurança que você cria, né? É, Mas às vezes você fala, nossa, não imaginei que ia ter que entrar tanto nessa margem de segurança, né? exatamente. A pandemia foi uma coisa, assim, que pegou, acho que não só a gente, mas assim, o mundo inteiro teve que recalcular a rota, né? Para muitas coisas. Nossa, o mundo, exatamente. Qualquer mercado teve a sua. Todos os mercados teve o seu caos, teve a sua tempestade, vou colocar assim. Teve, verdade. E teve seus dias de sol Teve os também. dias de sol, com certeza, com certeza. Ai, gente. Bom, eu quero te agradecer, Ricardo, de Imagina, verdade. que isso. Eu coloquei algumas dúvidas, tenho algumas, mas eu depois vou falar com ele nos bastidores. Eu, assim, fiquei encantada com o mercado. Uma coisa que eu totalmente leiga, assim, foi o que eu falei pra você. Eu tô vindo aqui vendada pra poder Não, mas isso que pegar é bom. É, Porque você tá no mesmo nível que muitas pessoas estão aí querendo, na mesma curiosidade, como é que faz, exato. como é que é, né? Eu falei, eu não vou nem estudar todo mundo sabe que acompanha, sabe que eu dou uma estudadinha. Eu falei, não, então vou lá crua, tipo, pra saber um pouquinho Legal, de que cada bom. coisa. Te agradeço. Espero que oriente muita gente, Com que certeza. seja proveitoso aí, né, que as pessoas, né, tenham aí, peguem as coisas que são interessantes para ela. E a gente Sim. está aí, para qualquer dúvida, né, estamos aí à disposição. Exato. Eu vou deixar as redes sociais na descrição, aqui na página também. Quem quiser entrar em contato, né? Tirar alguma dúvida que de repente eu não fiz aqui, bora entrar em contato com o Ricardo. Muito obrigada de verdade. Imagina. Sucesso. Obrigado. Muito sucesso. Obrigado E pelo quem convite. sabe aí mais uma aventura. Sempre tem, viu? Isso eu nunca vou dizer que não. Obrigada. Eu tenho uma queda por isso. Eu percebi. Obrigada, tá? De nada, que isso. Eu que agradeço. E você, beijo, até a próxima.